E aí pessoal, tudo bem? Dando seguimento aqui ao nosso projeto. No último vídeo a gente carregou os dados de uma forma mais dinâmica ali pelo Data Factory para o nosso Data Lake, né? Então, se a gente entrar aqui no nosso Data Lake, no nosso bronze, eles já estão todos os dados aqui já ao executar de um pipeline, né? Então a gente já consegue fazer isso, tá? O que a gente vai fazer nesse vídeo? Dentro da camada Silver, a gente vai adicionar os dados já lidos em Parquet transformados em Delta, com alguma transformação de data aqui em Silver primeiro. E na Gold a gente vai fazer uma transformação colocando um underscore, um underline em uma palavra que tenha uma maiúscula e anteceda uma minúscula, tá? Só para ter um nível de transformação facilzinho para a gente fazer a demo aqui, tá? Deixa eu deletar aqui da Silver, tá? Vocês não façam isso nada, até porque vocês não vão ter nada na Silver, tá? E vou deletar aqui da Gold também, que eu já executei meu pipeline ali como teste, tá? Então eu só vou ter na bronze agora por enquanto, beleza, pessoal? Então o que a gente vai fazer? A primeira coisa, dar launch no nosso Workspace Databricks, tá? Então vocês vão cair nessa página aqui deles, tá? Databricks. O que tem de bacana aqui, tá? Que dá para passar aqui rápido, tá? Workspace. Workspace é onde vai estar todos os códigos nossos. Tem a parte de repos aqui para fazer alguma integração com repositórios, tá? Vamos falar um pouco mais disso mais para frente. Agora que a ideia é fazer um demo rápida, uma demo legal, tá? E aqui vocês vão encontrar todos os notebooks, né? Os usuários que tem ali cadastrados naquela org e tal, beleza? A aba de Recents é tudo que você acessou recentemente, tá? A aba de Data é onde fica os dados ali, se você está usando o Unit Catalog, se está usando o Hive Metastore mesmo, tá? Fica assim, as tabelas ali criadas de acordo com o que você precisa, tá? Do modo que você criou ali, se você vai criar uma external table, você vai criar alguma coisa apontando para ali dentro e tal. Podemos ver isso depois também, tá? Workflows é onde fica a parte de criação de jobs, né? Onde você faz a malha com cada notebook específico ali, cada um, às vezes um depende do outro ou não, tá? Que você faz uma malha para criar um job mesmo. E a parte do compute é onde tem a parte do cluster que a gente vai criar aqui agora, beleza? Primeira coisa que a gente vai fazer depois de abrir o Databricks, vamos vir aqui em Create Compute, tá? A hora que você clicar nessa aba aqui, você vai cair nisso aqui, tá? O que a gente vai criar? Pode mudar o nome do seu cluster aqui, coloca o nome que você quiser. Vamos deixar a policy como um restricted, que é a default aqui para nossa demo, e vamos colocar single node, tá? Aqui para nossa demo a gente vai precisar pouquíssima coisa, então vale a pena colocar single node aqui, tá bom? Não vai afetar tanto, não vai ter tanta diferença. Access Mode deixa como single user mesmo, o seu usuário que está aí, tá? Runtime, de versão de runtime aqui, geralmente a gente coloca, eu coloco as LTS, tá? Tem a 3 aqui, mas eu estou usando o Spark 3.3, aqui ponto 2. Eu estou desmarcando aqui, aconselho vocês a desmarcarem esse Photon Acceleration, tá? E aqui deixa o Node Type que vai acompanhar aqui, né? Como dá uma verificada aí se está no menor possível aqui, tá? Mas ele geralmente vai acompanhar, tá bom? Então aqui, Terminate After, a gente pode colocar 10 minutos aqui, tá? De inatividade, 10 ou 15 minutos de inatividade, tá bom? Para poupar um pouco do nosso dinheiro aqui também, tá bom? E aí, lembrando, tá? Aqui em Advanced Options, a gente tem esse cara como Credential, Azure Data Lake Storage Credential Pass-Through, que é o cara que vai de acordo com o nosso usuário que está querendo o Databricks, ele vai usar esse pass-through aqui, tá? Para poder ir dentro da nossa storage account lá nos role assignments. Se a gente entrar aqui aqui na storage account, vocês podem vir dar uma olhada na de vocês aí. A gente vai ter o nosso Data Factory, que está com a nossa Storage Blob Data Contributor, tá? O nosso usuário, que está com a Storage Data Contributor, e aqui não tem ainda, por enquanto, Data Breaks para usar esse Managed aqui, tá? Isso aqui é Managed Identity, tá? E isso aqui é como se fosse dar uma role para um recurso aqui dentro, só que o Databricks ainda não está usando isso aqui, né? Dá para a gente instanciar hoje via Service Principal ou via desse jeito que a gente está fazendo, tá? Então, deixa enable esse credential pass-through aqui que ele vai buscar pelo e-mail do usuário aqui, tá? Então, como o nosso e-mail está aqui, tem essa história de data contributor, tá? Se o seu não tiver, você vem aqui em add, adiciona o seu usuário para a história de blob da data contributor, tá? Igual eu falei no último vídeo do Data Factory, tá bom? E aí pode dar um create compute, tá? O meu já está criado, tá? É esse cara aqui, tá igualzinho, tá lá, tá bom? Né? E aí vai demorar um pouquinho para criar o seu cluster aí, tá? Aí assim que ele for criado, você dá um pause aí se quiser, espera ele criar, tá? E aí segue com o que eu vou falar aqui, beleza? O que a gente vai fazer? Dentro de Workspace, aqui em Shared, a gente vai criar um novo notebook, tá?
Então coloca aí o nome que você quiser para o seu notebook, tá? Beleza, o que você quiser. E aí você vai fazer o que eu fiz nesse outro notebook aqui, tá? Eu coloquei bronze to silver e silver to gold, tá? E aí e o de storage também, para a gente fazer o storage do mounting point aqui nosso, eu coloquei storage mount, tá? Então você vê qual que você vai querer fazer. Geralmente eu aconselho colocar uns nomes mais tranquilos de entender, tá bom? Então o primeiro cara que a gente vai fazer vai ser esse storage mount aqui, tá? Se você for seguir esse padrão. O que a gente precisa fazer? A gente precisa fazer um mounting point dentro do Databricks para meio que instanciar o nosso data lake para a gente conseguir conectar nele e ler o que está lá, e escrever o que tem lá dentro, tá? E por isso também é importante daquele pass-through que eu falei, tá, pessoal? A autenticação a gente está fazendo via aquele cara, tá? Então, beleza. A primeira coisa que a gente vai fazer aqui é o seguinte: atrela o seu cluster aí ao notebook, tá? E aí a gente está fazendo aqui o seguinte, colocando uma variável existing mount points. A gente vai dar um fs mounts para ver o que tem, né? Eu vou até rodar isso aqui para vocês verem o que sai. Mas aí ele vai falar tudo que tem montado já, tá vendo? MNT Gold, Volumes, Databricks, MNT Silver, tá vendo? E aí tem um monte de coisa montada aqui já, tá? O de vocês provavelmente não vai ter tudo isso montado, tá? Vai ter o básico talvez aí. Então a gente vai fazer o seguinte, criar esse cara aqui, né? Deixa esse existing mounts que eu usei ele como condicional aqui, tá? Target Mounting Point, a gente vai colocar primeiro barra MNT barra bronze, tá? Vai ser o bronze que a gente vai fazer o Mounting Point. A gente vai direcionar aqui o Databricks pro Data Lake lá do nosso cara lá que está dentro do container bronze. Então, beleza. Aqui a nossa verificação se tinha montado. Se não quiser ter isso, tá? Você pode ir direto para baixo, tá? Para o else, tá, pessoal? Então, vamos passar o quê? Vamos passar o config, tá? Ele vai precisar desse cara. Então, dentro da documentação da Azure, eu vou deixar um link aí na descrição, ele também ensina como fazer isso de alguns jeitos diferentes também, tá? Não desse jeito do pass-through, mas ele ensina a fazer de outros jeitos. Dá para você usar também, mas esse jeito aqui é o jeito mais fácil que eu vi de fazer aqui na demo, tá? Então, deixa desse jeito que está aqui, ó. Se quiser dar uma olhada na documentação, pode ir, mas do jeito que está aqui está igual lá, eu peguei recente. Beleza. Aqui em Databricks, em DBTools FS Mount, a gente precisa passar três coisas: o source, o mounting point e o extra configs. O extra configs a gente já tem, é o nosso configs, tá? O mounting point a gente já tem também, é o cara que a gente definiu lá em cima, o bronze, por esse caso, tá? E aí no source a gente precisa passar esse ABFSS, tá? Que tá, eu peguei igualzinho da documentação, vocês podem olhar lá. Precisamos passar aqui container e storage account, tá? Porque ele precisa saber onde é que ele tem que bater lá dentro. Então aqui eu coloquei bronze storage account store, que é o nome da minha storage account, tá vendo? E aí o meu container está aqui dentro, ó, bronze, ó. Aqui, ó, tá vendo? Então aí é só rodar isso aqui, ele vai fazer o mounting point, aí no caso se vocês não tiverem, né? E o meu como já tem, vai falar que está already mounted, beleza? E a gente vai replicar isso tanto para Silver, tá? Então cria aí uma outra célula para Silver e lembra de mudar aqui, tá, pessoal? Não deixa o mesmo source, tá? Isso que acontece, tá? Pessoal aí é, que eu já expliquei algumas vezes, tal, já fez isso, tá? E aí aqui também, para Gold a gente muda aqui no Target Mounting Point e muda no Container aqui, tá? E aí é só executar. A partir do momento que vocês executarem isso, vocês vão ver algum true aí, alguma coisa assim como resposta, tá? Porque como vocês montaram agora. E aí dá para você fazer o que para testar? Roda um dbutils.fsls que ele vai simplesmente ir nesse mounting point que você montou e vai dar um ls lá, ver se tem alguma coisa lá dentro, tá? Aqui dá pra gente ver, ó, que tem o Bronze Sales Customer, tá vendo? Tem as pastas lá nossa, tá? Para Silver e Gold, no caso de vocês, não vai ter agora nada, porque a gente vai fazer a transformação e vai jogar para lá, tá? E aí depois vai ter. Mas aí essa parte é isso, tá, pessoal? Beleza? Então, vamos seguir agora para o notebook de bronze para silver, tá? Então, vamos lá. Beleza. O que a gente vai fazer? Create notebook de novo, tá? Nomeia ele como bronze para silver, né? Bronze to silver, beleza. E a gente vai fazer o seguinte, tá? A primeira coisa que a gente vai fazer é atrela o cluster aí específico, tá? Que você está usando. Vamos dar um dbf-utils.fsls ver o que tem lá dentro desse MNT bronze sales LT, que é o cara que a gente fez mounting point, tá? E ver lá se está tudo bem lá, se está tudo lá. Beleza. Estando tudo lá, a gente precisa pensar o seguinte. Putz, eu preciso dar um jeito de que esse notebook seja executado via um pipeline, ou seja, não vai poder ter muita coisa fixada, né, hard-coded, que ele saiba se auto-resolver lá dentro com a lógica que eu passe. Então, o que eu vou fazer aqui? Vamos criar um arrayzinho chamado table name, tá? Dentro desse table name, a gente vai iterar
tá? Vamos iterar aqui dentro de dbutils_fsls, que é esse cara que a gente acabou de executar aqui, tá? Então a gente vai iterar dentro dessas informações. E aí, por exemplo, eu vou dar um print aqui para vocês entenderem o que está acontecendo aqui, tá? Deixa eu dar um i.name aqui, ó. E aí, vamos ver o que ele printa pra gente, tá? Ó, se verificar aqui, a saída desse comando é isso aqui, tá? Só que tá vendo que ele tem alguns atributos, path, name, size, modification time, e a gente pode usar isso, tá? Então eu simplesmente peguei name aqui, coloquei aqui, tá vendo que ele me voltou o name e a barra, no caso, tá? Só que aí não vai ficar legal com essa barra, então a gente simplesmente vai fazer o seguinte, vamos fazer um split por barra, para ver o que acontece. Vamos ver o que acontece. Maneiro, já tenho um array aqui, já consigo lidar com lista aqui, né? Então, putz, massa. Então, se eu conseguir, se eu transformar em lista, eu posso dar um position para esse cara aqui e pegar o que eu quiser. Se ela faz sentido para todos os outros caras, que é o nosso caso, então vamos pegar o position 0, beleza? Então, se eu der um print aqui position 0, eu tenho todos os nomes das tabelas já limpos para a gente poder usar, beleza? E aí a gente faz o seguinte, a gente faz um table name, que é o nosso array, a gente apenda o resultado de cada cara que a gente executou aqui dentro do for. O que isso vai acontecer? Isso vai gerar para a gente um table, um array aqui já populado com os nomes de cada tabela. Massa, né? Beleza. O que a gente vai fazer agora? Vamos rodar em cima desse cara aqui, tá? Então, vamos fazer import de algumas funções específicas que a gente vai usar, tá? Esse UTC timestamp e date format, tá? Para poder formatar a data do jeito que a gente quer. E esse timestamp type aqui também, tá? Que a gente vai ter que fazer um cache aqui dentro, tá vendo? Aqui são pacotes de funções que tem dentro aqui do PySpark, tá? Que a gente geralmente importa aqui para poder usar, tá, pessoal? Isso aqui é totalmente válido aqui dentro, tá? E muito usado, na real. Então, o que a gente vai fazer aqui? Vamos iterar dentro desse array nosso, tá? Vamos passar aqui uma variável path, que ela vai ter o seguinte, mnt bronze sales lt, com cada nome de tabela que está vindo de dentro desse array de tabela que a gente está lendo, tá? Então, o que a gente está colocando aqui? A gente está criando dinâmico esse path que a gente acessaria aqui, tá vendo? Bronze, sales lt, address, tal. A gente está criando isso aqui dinâmico, entendeu? Então, para esse path aqui, o primeiro path que ele vai rodar, ele vai pegar aqui, ó, address, beleza, vai ter mnt bronze sales lt address barra address.parquet. E a gente vai criar o data frame em cima desse path, tá? Então, beleza, Spark read format parquet, que a gente está lendo da bronze, ainda tá parquet, ainda não tá delta, e download path. Show, a gente já tem o data frame aqui dentro, para aquele cara. Tem um cara aqui dentro que a gente geralmente usa bastante, que é o columns, que é para separar cada coluna do data frame. Então, isso aqui ele vai deixar separado cada coluna do data frame para a gente poder fazer alguma coisa com isso, tá? E, geralmente a gente usa isso para algumas transformações básicas, tá? Mas também tem algumas mais complexas que dá para fazer. No nosso caso, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai varrer todas as colunas desse data frame, e quando ela tiver date com D maiúsculo ou date com D minúsculo dentro, a gente vai aplicar uma transformação de data nela. O que é essa transformação de data? A gente vai pegar aquela coluna que ele identificou que tem date ou que tem date minúsculo, vai aplicar um date format, que aqui a gente vai fazer o seguinte, vamos usar para a gente poder usar esse date format, a gente precisa que esteja em timestamp a coluna. Então a gente usa esse UTC timestamp aqui, em cima da coluna, tá? Do data frame, da coluna. Então a gente passa no data frame, a coluna que está vindo na variável. Estou fazendo um cast timestamp para UTC, tá? Vou fazer UTC. E aí eu estou dando um from aqui, esse cara, para eu deixar convertido para timestamp aqui from UTC, tá? Porque o nosso dado, a gente vai verificar lá, ele está em UTC, tá? Então beleza. Peguei isso aqui, fiz um date format, já passei para o modo que eu queria. Ano, mês e dia. Show. Fiz a transformação, já era. O que eu tenho que fazer agora? Já escrevi todas as colunas para esse data frame que eu li. O que a gente vai fazer? Vai fazer um output disso, em algum lugar. A gente vai passar aqui, output path, mnt silver sales lt mais i. O que é esse i? I é o nome da tabela que a gente está varrendo. E mais o barra. Então a gente já tem o path já dinâmico para poder escrever isso. Então, pegamos esse output path e vamos colocar aqui dentro, ó, de df.write format, def é o data frame que a gente está aqui iterando dentro. Vamos escrever no formato delta, tá? Que a gente vai usar o formato delta agora aqui. Mode, a gente está usando overwrite para demo, tá? Nesse caso aqui, a gente está sempre sobrescrevendo. E vamos salvar nesse output path. Então, se eu rodar isso aqui, ele vai ler todas as tabelas, né, que estão dentro desse table name aqui nosso,
vai buscar em todas as colunas de cada data frame específico se tem um date ou um date minúsculo, tá? E vai aplicar essa transformação para a gente deixar nesse formato mais legível aqui essa data, tá? Então, a hora que ele terminar aqui, eu vou mostrar para vocês como é que ficou aqui a última, por exemplo, tá? Porque aqui no caso ele vai pegar a última tabela aqui, tá vendo? Então, ó, terminou, beleza, ele já rodou. Isso aqui que ele saiu pra gente foi do último cara que ele iterou no for, tá? O último cara que ele iterou, que foi sales order. Então, se eu der um play aqui, ó, se eu der um display def que vai pegar o último cara do for, é o sales order, tá vendo? E aí, como que ele tá aqui pra gente modifier de date, ó? Modifier de date ele mudou. Vamos ver o que tem mais de date aqui. Aqui, ó, do date ele mudou, order date ele mudou, tá? Então, essa foi a transformação bronze para silver, beleza? O que a gente vai fazer agora? Vamos fazer agora a Silver to Gold, beleza? Então vamos criar agora um outro notebook, tá? Silver to Gold. Vocês criam um outro notebook aí no jeito que eu ensinei ele no outro. Coloco a nomenclatura aqui Silver to Gold, beleza? O que a gente vai fazer? O mesmo esquema do table name a gente vai usar agora, só que apontar para o PF do Silver, tá? O mesmo esquema ali que a gente fez para bronze e silver, vamos fazer aqui na Silver to Gold. Então, vou dar um table name aqui para checar, tá? Esse é o mesmo esquema lá do array lá que a gente vai ter, e aí a gente vai varrer esse array. Qual que é o tipo de transformação básica que a gente vai fazer aqui, tá? Hoje, o data frame aqui, se a gente olhar no data frame ali que a gente estava olhando aqui antes, tá vendo que ele tem... ele tá assim o data frame hoje pra gente lá na Silver já, tá? Address line, tudo junto, tá? A gente vai fazer o seguinte, toda vez que tiver uma maiúscula e antes uma minúscula, a gente vai colocar um um underscore, tá? Então, o que essa linha faz aqui? Ela simplesmente vai fazer o seguinte, vai adicionar um underscore mais o caractere, se for uppercase o caractere e a anterior ele não for e a anterior ele não for upper também, tá? Então, aí dá pra gente adicionar. Se não, cara, vai seguir normal, tá? Então, vamos fazer o seguinte, vamos executar esse cara aqui, vamos executar esse cara aqui, beleza? E vamos executar esse cara aqui. E pra você ver, pessoal, é a mesma lógica do bronze para silver, tá? A única coisa que eu fiz foi uma mudança diferente. Eu estou usando aqui nas colunas, estou mexendo com carácter, entendeu? Então ele está escrevendo lá na Gold pra gente já, tá vendo? Eu mudei aqui MNT Gold, antes estava Silver aqui, lembra? E aí vamos ver como que ficou isso aqui agora, né? Vamos ver aqui. Antes ele estava como? Ele estava assim, tá vendo? Address line tudo junto tal. Do jeito que a gente fez agora, se eu der um play aqui, ó. Ó como ele ficou, tá vendo? Ele mudou todos os caras que tinham uma maiúscula e uma minúscula antes com um underscore. Ele deixou num formato mais fácil de a gente ler aqui, de se identificar, tá? E, por exemplo, o status, que é um cara que estava simples, ele não mexeu nada, beleza? Essa foi a transformação que eu fiz aqui na Gold, tá, pessoal? Para deixar um pouco, para simular alguma coisa. Beleza? Então, o que a gente vai aprender agora no próximo vídeo? Vamos aprender agora como fazer para orquestrar esses notebooks aqui, tanto bronze to silver e silver to gold, tá? Lá no Data Factory, tá bom? Valeu, pessoal. Se ficou alguma dúvida, coloca no comentário aí. Espero vocês no próximo vídeo. Valeu, tamo junto.